Sem paz. A nossa pergunta é: o irmão, a irmã, o jovem acredita na Bíblia Sagrada? Acredita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? A regra de fé e ordem para os nascidos de Deus? Quem acredita, levante a mão. Muito bem, pode abaixar. Obrigado. Por que o senhor está fazendo essa pergunta? Porque nós recebemos algumas perguntas sobre a predestinação ou eleição. Então eu gostaria que estas pessoas que têm ouvido a transmissão prestassem atenção no que vamos tratar aqui sobre isso. Tá certo? Para isso nós vamos ler aqui na Epístola aos Gálatas. Não é uma igreja que recebeu esta epístola, mas as igrejas da Galácia que receberam esta epístola e nós estamos meditando nela. Do versículo 19 ao final, está escrito assim, preste atenção, tá certo? Para ter o que responder para aqueles que perguntam para vocês, tá? Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de manifestar, de sorte que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que temos de ter a Tua palavra na nossa própria língua.
descobrirmos através dela quanto o Senhor nos ama, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo, permitido que crucificassem Ele naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele, para participarmos da ressurreição com Ele pelo Teu poder. Muito obrigado, Papai, por esta bênção gloriosa que o Senhor nos concedeu, que é o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. Sabendo da nossa limitação em fazer isso, fica com o Espírito Santo à exposição da Tua palavra. E o Senhor, por misericórdia, revele Jesus a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Sentem. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia. Todos. Esse versos 27, nós vamos deixar para o fim. O versículo 27, tá certo? O que está escrito lá? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Mas o que tem a ver isso com a predestinação? Tem a ver muita coisa, porque a salvação é pela fé. Fé na promessa que Cristo fez. Se nós continuássemos lendo, nós íamos descobrir que é para nós ficarmos debaixo desta bênção gloriosa que é a fé. A fé é que é a âncora da nossa sustentação nesta graça. O navio, de acordo com o tamanho, tem uma âncora, a canoa tem uma âncora, e assim é que segura o navio quando ele vai parar, e segura a canoa para os pescadores pescar e etc. Então, a âncora do cristão, para ficar nesta promessa que Cristo fez, é a fé. E a fé é reforçada através do louvor. Louvor significa gratidão pelo que ganhou. Tá certo? Quando nós lemos, por exemplo, aí em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, nós vamos ver que todos são predestinados a ser filho de Deus por esta fé. O que está escrito lá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Todos são eleitos por Cristo Jesus, ou seja, quando cremos que fomos batizados em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Não é crer no nome de Jesus, por favor. Crer que foi batizado em Jesus. No capítulo 3 de Romanos, versos 9, está escrito assim: Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos. Não é um nem o outro. Mas todos estão debaixo do pecado. No capítulo 6 de Efésios, versos 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles,
deixando as ameaças, sabendo que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todos podem ser eleitos filhos de Deus pela fé, que foi batizado no corpo de Cristo. Toda pessoa tem à disposição delas este privilégio. Então, não há predestinação nem eleição? Não. Jesus Cristo veio trazendo esta bênção a todas as pessoas. Tito 2:11 mostra isso. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Todas as pessoas. Quando ele fala homem, é a espécie humana, é a raça humana. Jesus trouxe esta bênção gloriosa da salvação para todos, desde que sejam batizados nele. Quando a pessoa é batizada em Cristo, então ela é eleita filha de Deus. Agora, para que esta eleição? Por que Deus nos elegeu como filhos dele? No capítulo 2 de 1 Pedro, versos 9 e 10, nós podemos ler o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, para que nós fomos eleitos? Para anunciar às pessoas como elas podem ser eleitas. Tá certo? Aí está bem claro no verso 9. Esta é a razão da nossa permanência aqui neste mundo, mesmo depois de ter nascido de novo. Não estamos aqui fazendo peso na terra, não. Estamos aqui porque Deus espera em cada um de nós que transmitamos às pessoas como que nós fomos eleitos. Tá certo? Não é que Deus nos escolheu porque somos, não. Todos estão encerrados debaixo do pecado, podendo alcançar a misericórdia de Deus. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, Ele não veio para salvar os predestinados, nem os eleitos, não. Para ser eleito, precisa ser batizado em Cristo. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, versos 16 a 17, nós vemos escrito aí que Jesus não veio especificamente para um grupo de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo não é os eleitos nem os predestinados. Toda pessoa pode ser filha de Deus, desde que seja batizada em Cristo. No capítulo 22 de Apocalipse, no verso 17, o que nós lemos ali? Apocalipse 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida.
de graça. Quem quiser, não é os eleitos nem os predestinados. É quem quiser ser salvo, está aí a água da vida para ser tomada. É acreditar na palavra de Deus, que registra que Deus enviou Jesus para sermos predestinados a serem filhos de Deus em Cristo Jesus. Quando nós lemos Romanos 2,11, o que nós lemos lá? Romanos 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não. Deus não escolhe fulano porque é rico ou cicrano porque é pobre. Não. Para com Deus são todos iguais. Todos sujeitos a irem para o fogo eterno, se não for batizado em Cristo Jesus. Mas todos podem ser filhos de Deus, livres da condenação, quando for batizado em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele havia prometido que ele ia atrair os predestinados ou os eleitos no corpo dele. João 12:32. Quem que Jesus prometeu que ia atrair? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, toda pessoa que acredita que foi atraída no corpo de Cristo, foi batizada em Cristo. Não é o crer em Cristo, não. Mas crer na promessa que Cristo fez. Então, Cristo prometeu atrair todos. Tá? Esse todos está a critério da pessoa. Eu não quero, eu não creio, isso aí é loucura, tudo bem. Mas aqueles que querem fé para acreditarem que foram atraídos no corpo de Cristo, Deus dá fé para esta pessoa crer, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não somente os predestinados. 1 Timóteo 2, 4, 5 e 6. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Deus deixou a razão aí. Por quê que todos podem ser eleitos? Porque Jesus se deu a si mesmo lá na cruz do Calvário para ser crucificado em favor de todos. Mas como os obreiros de Satanás impede as pessoas de acreditarem que foram atraídas no corpo de Cristo e apresentam outros processos de salvação fora de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. E aqueles que os acompanham são inimigos da cruz de Cristo, chamados o quê? Anticristo. Esta palavra anticristo significa eu não preciso de Cristo para ir para o céu. E não é isso que nós estamos ouvindo nas mensagens por aí afora? Por que as pessoas me ligam e me perguntam? Porque estão ouvindo essa história por aí afora. Para que pregar se já são eleitos aqueles que vão ser salvos? Não, Senhor. O que Jesus falou no capítulo 16 de Marcos, versículo 15 e 16? Ele falou que não precisava pregar, que a eleição já estava providenciada, foi isso que ele falou?
E disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então é para pregar a toda, não é só para os predestinados? Não. Toda criatura pode ser predestinada a ser filha de Deus desde que nasça de Deus. E como para nascer de Deus precisa estar em Cristo, ela tem que crer na promessa. É isso que está escrito aqui nesta epístola aos Gálatas. Não é isso? Então a lei nos levou a Cristo Jesus. Eu não posso te salvar, está aqui. Essa palavra aio significa um condutor, não é alho que você põe na comida, não. Aio é um condutor, aquele que carrega um cego na rua é um aio, ele está conduzindo, ele é um condutor. Então a lei nos conduziu a Cristo. Por isso que quando nós lemos Romanos 10:4, nós vimos que quando nós então ficamos com Cristo, morremos para a lei perdeu o efeito, ela já nos colocou em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo, não é só para o predestinado. Será que essas pessoas não leem a Bíblia? Para ficar colocando na cabeça dos membros das igrejas deles que é predestinação de Deus a ida para o céu? Não. Isso é desfazer de Deus. Isto é chamar Deus de mentiroso, chamar Deus de ingrato, que faz acepção de pessoas, quando que ele declarou que ele não faz acepção de pessoas. Não. Para Deus são todos iguais, não tem bonito nem feio, nem rico nem pobre, não, são todos iguais. Passou pela morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário, foi eleito Filho de Deus. Por quê? Porque Deus gera só as pessoas que estão em Cristo. Não é o predestinado, nem o eleito, segundo aos Coríntios 5:17, é preciso ler com meditação. Ali não se trata de eleição, nem de predestinação, não. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não é o predestinado? Não. É aqueles que acreditaram que foram atraídos no corpo de Cristo. Eles foram batizados em Cristo, porque ninguém ficou pendurado em Cristo Jesus. Não. Cristo nos atraiu para ficarmos dentro dele. Então, esse é o batismo no Espírito Santo, porque Cristo é o Espírito Santo. É diferente de crer que Cristo nasceu há 2000 anos atrás. Isso aí é diferente, tá? É acreditar que foi batizado no corpo de Cristo, porque creu que Cristo te atraiu no corpo dele. Então, é isso que nós temos aqui na Bíblia Sagrada, estamos passando para as pessoas. Porque o argumento do verso 26 do capítulo 3 de Gálatas é um prato cheio para eles, mas o 27 eles correm dele. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então aí está a chave. Você foi batizado em Cristo? Então revestiste de Cristo. O que é revestir de Cristo? Eu pertenço a Ele. Eu creio que fui atraído no corpo de Cristo, que eu morri para
a lei que me prendia ao diabo. Esse é o versículo que as pessoas deviam meditar nele, Romanos 7,4. Se você foi batizado no corpo de Cristo, o diabo não tem mais nada com você, não é dono. Então ele impede que as pessoas creiam nisso. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, a meditação aí nos leva a acreditar no seguinte: eu morri pela lei? Não. Eu estou debaixo da lei. Que lei? A lei de Deus. E o que a lei de Deus está falando? Que aquele que creu, que foi batizado no corpo de Cristo, passou a pertencer a Cristo. Não tem outra maneira? Não. Não tem outra maneira. É preciso se conscientizar disto. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Jesus veio trazendo a graça para todas as pessoas. Moisés trouxe a lei, mas Jesus trouxe a graça. Não a graça que está sentada ali, mas a graça salvadora. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 17. Então, a lei veio por intermédio de Moisés. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Temos aí dois libertadores. Um pela lei e outro pela graça. O libertador pela lei não libertou ninguém. Ele libertou fisicamente. Quando a gente fala, o Velho Testamento trata das coisas materiais, é neste ponto. Então Moisés foi um libertador físico. Ele libertou o povo da escravidão de Faraó lá no Egito pela palavra de Deus. Claro, está escrito. Então ele libertou aquele povo, sendo dirigido por Deus. Houve uma libertação, tá certo? Só que esta libertação foi física. Não significa que aquelas pessoas que foram libertadas da escravidão no Egito foram salvas da condenação, do fogo eterno. Não, elas foram salvas da escravidão no Egito, que era amassar barro, comer pouco e etc. Agora, Jesus veio trazendo a graça salvadora espiritualmente. Então, já que a lei não conseguiu esta libertação espiritual, Deus enviou Jesus para esta libertação espiritual. Quando Jesus usou aquela palavra da serpente, que está lá no capítulo 3 de João, verso 14, ele está fazendo a comparação daquela libertação física com a libertação espiritual. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus foi levantado na cruz para libertar toda pessoa que crê que ele o atraiu no corpo dele. Toda pessoa. Ele veio salvar o mundo. A vontade de Deus era que todos crescem nesta verdade gloriosa. Mas como entra as religião, entra a tradição religiosa, entra os pregadores, né, que engana as pessoas, o anticristo, aí então não são todos que são salvos. Por isso que se alguém está em Cristo é que é salvo.
Quantos morreram fisicamente lá, quando Moisés estabeleceu a lei? Quem for picado pela serpente venenosa, olhe para a serpente de metal e vai ficar livre do veneno. Moisés está velho, ele está louco. Você acha que eu olhar para a serpente de metal e vou ficar livre do veneno nas minhas veias? Eu vou por remédio, por outros procedimentos. Então é a mesma coisa, lá era fisicamente, aqui é espiritualmente. Será que acreditar que Cristo me atraiu no corpo dele vai me livrar do fogo eterno? Eu acho que eu vou fazer alguma coisa. Aí entra as obras, os ensinos do anticristo. Não, você faça isso, você vai para o céu. Faça aquilo, você vai para o céu. Não faça isso, você vai para o céu. E aí esses então são aqueles que não creram que olhando para a serpente de metal iam ficar livres do veneno da cobra. Aqui é a mesma coisa. Aqueles que não creem, que foram atraídos no corpo de Cristo, vão para o fogo eterno. Por quê? Porque no capítulo 8 de Romanos, versos 1, está escrito: os eleitos estão livres da condenação. É isso que está escrito lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para quem está em Cristo. Porque em Cristo foi batizado no Espírito, que é Cristo, é o Espírito Santo. Então, este batismo no Espírito Santo é que leva a pessoa a ser filha de Deus. Por quê? Ela foi atraída no corpo de Cristo e Deus gerou ela de novo. Por isso chama novo nascimento. Não é entrar na barriga da mãe e tornar a nascer, como há esta doutrina por aí afora. Não, senhor. Não. Tem até filme que trata disso, que a pessoa fica lá se purificando. Para de enganar os outros. Há um grande abismo entre o céu e o inferno. Ninguém volta do inferno para a terra ou para o céu. E ninguém não tem condições. Então, veja bem que a salvação está para toda pessoa que quer. Que não duvide, tá certo? Que tenha aquela fé de Hebreus 11:1. É preciso esta fé. Esta fé é dada por Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Você tem certeza de que foi atraído no corpo de Cristo? Será? Esse é que é o ponto. O que te dá a segurança de saber que você foi atraído no corpo de Cristo, que o Senhor foi atraído no corpo de Cristo? Jesus falou lá em Mateus 4:4. O que é que te dá esta segurança? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Está escrito que Cristo te atraiu no corpo dele? Está. Está escrito que estando em Cristo Jesus você está livre da condenação? Está. Está escrito que se você está em Cristo foi gerado de novo pelo próprio Deus? Está escrito. Então não duvide da palavra de Deus. Por isso que eu perguntei, você, o senhor, a senhora acredita na palavra de Deus? Acha que isso aqui é verdade? Então esquece dessa história de predestinação, de eleição. Não, a eleição eu não posso deixar de lado, por quê? Porque todos são eleitos, filhos de Deus, pelo batismo no corpo de Cristo, ou seja, pela fé que Cristo nos atraiu no corpo dele. Tá certo? Então aí a pessoa passa a ser da família de Deus.
Efésios 2, 19 e 20. Aí passa a ser da família de Deus, indo para a pátria celestial. Oh, beleza! Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Ele é a pedra principal? É. Ele é o fundamento da salvação? É. Foi colocado por Deus como o fundamento? Foi. Por quê? Porque a lei não conseguiu salvar ninguém, igreja nenhuma conseguiu salvar ninguém, então Deus enviou Jesus sendo o fundamento. Queres ir para o céu? Quero. Creia que Cristo te atraiu no corpo dele. João 14, 6. De outra maneira não vai chegar lá. E disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém tem que estar em Cristo, então, para ir ao Pai. É uma linguagem simples. Mas o povo quer inventar. A Bíblia trata da Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Era uma construção que aquele povo estava fazendo querendo chegar no céu. Todas as nações falavam a mesma língua. Não tinha linguagem diferente, era tudo igual. Só que era materialmente. O que Deus precisou fazer com aquele povo? Mudar a língua. Pedia reboque, dava tijolo, pedia tijolo, dava reboque, virou um negócio. Então confundiu as línguas. E a linguagem do novo nascimento está confundida. Cada um querendo apresentar uma maneira. Confusão de línguas espirituais. Mas não brinque com Deus. Salvação para todas as pessoas está à disposição. Mas Deus é fiel. Você não gosta daquele selo que tem atrás do seu carro? Deus é fiel? Ele é fiel. Ele não vai quebrar o galho de ninguém. Não. Se ele está falando que se não nascer de novo, vai para o fogo eterno, vai mesmo. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. O senhor, a senhora acredita em Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15? É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para ter o nome escrito no livro da vida, precisa ser batizado em Cristo Jesus. Precisa ser gerado por Deus. Isso chama-se novo nascimento. O nascimento velho vai te levar para o inferno. Se não passar pelo novo nascimento, não tem o nome escrito no livro da vida. Deus é fiel. Se Ele falou, é verdade. Fique com a palavra de Deus e não faça Deus não queira mudar o caráter de Deus, achar que Ele faz acepção de pessoas, que Ele é como um homem que faz acepção de pessoas. Eu não vou com a cara do fulano, não vou com a cara do Bertano, eu gosto do cicrano. Espera aí, Deus não é desse tipo, não. Não mude o caráter de Deus, não. Ele não faz acepção de pessoas, enviou Jesus, o único Filho, para que nós possamos ser filhos dele. Tá certo? Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra nos orientando através do Espírito Santo
reconhecemos a nossa dificuldade em expor a Tua palavra. Mas o Espírito Santo há de convencer as pessoas sobre esta bênção gloriosa que está à disposição de qualquer pessoa. Serem Teus filhos, Pai, por favor, que nenhum dos que estão neste santuário parta para o fogo eterno por falta de crer que Cristo os atraiu no corpo dele. Por favor, Senhor, dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz.